Olá, olá, tudo bem? Prof. Beto aqui e hoje em um dia especial vamos fazer a correção do simulado da PGDF, na verdade, o segundo simulado para o concurso da PGDF. Beto, qual é o propósito? Bom, eu vou te mostrar aqui agora algumas questões mais polêmicas. Vou mostrar como eu elaboro um simulado, como se faz um simulado, né? A parte de trás, os bastidores do simulado. E você vai poder, por exemplo, acompanhar a correção das questões. Vamos montar aqui o nosso gabarito de como foi esse simulado. E como as questões que eu coloquei aqui poderão aparecer na sua prova. Algumas questões são inéditas, outras são repetidas, eu peguei dos sites de prova, de concurso, outras são adaptadas. A prova de português foi a única que eu não me meti muito. Por que eu falo isso? Porque das 25 questões básicas de língua portuguesa, só uma eu elaborei. Todas as outras são questões anteriores. E eu gosto agora, vou fazer para você, eu gosto de conversar com esses novinhos, sabe? Que eles costumam dizer que antigamente era mais fácil passar em concurso público. Pois então, eu peguei a prova do STJ 2004 e trouxe para vocês. Peguei duas provas, uma de 2004, outra de 2007, para vocês perceberem e olharem que as provas não eram fáceis coisíssima nenhuma. Então, vamos olhar aqui agora? Então tá aqui, ó, nossa prova diária da aprovação. Professor Beto Fernandes, sou eu, e vamos começar a nossa correção. Aqui está o texto, tá? Então, o texto da prova do STJ, não vou ler o texto, a primeira coisa que eu sempre indico é já ir logo lendo a alternativa. A questão número 1 diz assim, ó, a baixa renda familiar, o analfabetismo, a exploração do trabalho infantil, o exercício das atividades mal remuneradas, com jornadas de trabalho excessiva, são causas de revolta infanto-juvenil. Infanto-juvenil, que tem por consequência o aumento vertiginoso da violência dirigido aos jovens. E aí, será que essa questão ela é certa ou ela é errada? Pois bem, para que você possa ter uma noção exata se essa questão era certa ou errada, você tinha que ler em especial o primeiro parágrafo do texto, tá bom? O primeiro parágrafo do texto, ele começa tratando sobre isso. Bom, mas, como eu disse a vocês, vou me utilizar aqui dos comentários do TEC Concurso. Estou aqui pegando a senha emprestada da Natinha. E aí, aqui, ó, as 10 primeiras questões da prova são exatamente essas aqui do TEC. Então, vim aqui, analista judiciário STJ 2004, a questão agora aqui é a de número 1, aqui embaixo aparece a questão, vamos ver se é a mesma. Ó, a baixa renda familiar, o analfabetismo, a exploração do trabalho infantil, ele pergunta se é isso que está gerando o aumento vertiginoso da violência. Pois bem, a resposta é errada, não é isso que está gerando o aumento desenfreado. Sabe o que gera? Ó, de acordo com o trecho acima, o aumento vertiginoso da violência dirigida aos jovens é consequência do seu envolvimento com drogas e a ineficácia do sistema penal brasileiro. Deixa eu te confessar um segredo, o CESP ela tem uma visão mais de esquerda. Então você faz uma prova do CESP, é natural os professores da UNB eles terem essa visão mais centro à esquerda, e daí você tem que já ir com esse pensamento para a prova, para se você é mais conservador, mais de direita, né? Você pode ter assim, vai achar estranho algumas afirmações do CESP. Não estou aqui para fazer juízo de valor, é só para te dar uma dica de como geralmente a banca pensa. Tá bom? Então, a questão número 1 é errada, não é aquele trabalho infantil, é a violência dirigida aos jovens e o seu envolvimento com as drogas é que está gerando. Então, a questão número 1 é errada. E aqui, ó, vou trazer aqui então, vamos para o nosso gabarito, questão número 1, ela é, portanto, aqui errada, tá bom? Vou botar aqui, ó, tudo em negrito para facilitar para a gente. Questão número 1, errada, beleza? Então, vamos aqui agora para a questão de número 2. Ó, os primeiros parágrafos do texto apresentando
dados do último censo demográfico revelam a consulta a expedientes oficiais, derivados de pesquisas que ficam documentados em forma de relatórios. Bom, aqui o que a gente tem é o seguinte, a gente chega aqui, ó, questão número 2, opa, já temos aqui o texto, a questão número 2, ela é certa. Questão número 2, ela é correta. E aí a professora André fala o seguinte, ó, aqui, ó, o comentário dela. Os primeiros parágrafos do texto apresentam vários dados do último censo demográfico, relacionados ao fato de a pobreza e a violência andarem atingindo especialmente os mais jovens. Portanto, está correta a afirmação de que os primeiros parágrafos do texto, apresentando dados do último censo, ficam realmente documentados em forma de relatórios. Era uma inferência, assim, eu achei essa questão braba, né? Pô, em nenhum momento está dizendo que isso é de relatório, ele simplesmente fez uma inferência aí, caraca, dá meu ponto de ver assim, violenta. Essa é uma questão que eu deixaria em branco, não é uma questão fácil não. Bom, aí, agora nós temos, portanto, ó, a questão 2, ela é correta. Questão número 2, correta. Bom, agora então, vamos lá para a nossa questão de número 3. A frase infrações no território brasileiro pode ser colocada como título desse texto, uma vez que resume a ideia principal nele abordada. E aí, infrações no território brasileiro, será que representa mesmo o título do texto? A questão número 3, ela tá aí, cadê aqui, ó, as infrações do território brasileiro? Para mim, eu entendo que não, é errada essa questão aqui, ó. Lembrando que você já fez a prova, eu estou aqui só passando e comentando os pontos que a professora Andréia, do TEC Concurso, colocou aqui para a gente. Ó, gabarito errado. E ela foi bem sucinta ao dizer, ó, pesquisas realizadas em vários países mostram que a pobreza e a violência atingem especialmente os mais jovens. Isso é a informação principal do texto. Nada a ver com infrações no território brasileiro. Então, a questão número 3, ela está errada. Beleza? Vamos para agora a questão de número 4. Questão número 4. E ela vai dizer o seguinte, questão número 4. Vou só botar aqui para confirmar. Deduz-se que, quanto à tipologia, o texto é dissertativo, por estar redigido de forma expositiva, exemplificando os dados objetivos, sem reiterados julgamentos dos fatos pela redatora. E aí, para mim, essa questão número 4, ela é verdadeira, tá? Ela é realmente, os textos do CESP, 90% das vezes são textos dissertativos, argumentativos, exatamente, olha aí, questão 4, correta, ó, o texto é dissertativo, o autor expõe, analisa dados, conceitos de forma intencionalmente, faz isso de forma intencional, coloca suas opiniões, característica de um texto dissertativo expositivo, é clássico do CESP fazer isso. Então, 4, questão correta. Agora vamos para número 5, ela diz o seguinte, o terceiro parágrafo do texto, por abordar dois aspectos da questão levantada em seu primeiro período, tem natureza predominantemente argumentativa. Ele está agora aqui, ó, perguntando o terceiro parágrafo, se o terceiro parágrafo é argumentativo. E você vem dizer que as provas da minha época eram fáceis. Fáceis coisa nenhuma, tá? Muito é difícil, nada de fácil não. Tá? Então, questão aqui, a número 5 aqui agora, ó. O terceiro parágrafo apresenta, e aí, eu acho que é certa, será que é certa mesmo, hein? Certinha, tá? Então, terceiro parágrafo do texto, cadê o comentário dela? É tudo isso? Ó, várias outras pesquisas, os jovens e não sei o que, ele triste o texto. O primeiro período do terceiro parágrafo do texto levanta a seguinte questão, os jovens são mais vítimas da violência que algozes em relação a ela, ó, a visão mais de esquerda, entendeu? Aqui, ó, nos textos do CESP, tá? E aí, nesse caso, ele está sim argumentando, por isso, esse terceiro parágrafo aqui, da questão número 5 é certo, aí vem a questão 6, por interpretação de texto, ó, deduz do último parágrafo do texto que a autora posiciona-se em favor de proteção dos jovens, mesmo que esses sejam infratores. Agora vem aqui, ó, por que ela protege? Por eles serem vítimas de violências e de calúnias da sociedade atual. E aí?
Aí a gente dá uma olhadinha no último parágrafo para ver se ela defende também aqui, ó. Cadê? No panorama surgem inúmeras propostas de alteração do ordenamento jurídico em vigor. Seja para rebater o limite, deixa eu só ver aqui agora, ó, na questão número 6, uma coisa. É aqui, ó, nesse panorama aqui, cadê? Aqui ele trouxe a reflexão inteira, né? Não, mas eu quero um comentário. Opa, não, aqui é fale conosco, Betão. Essa é errado ou é certo? Tem o último parágrafo aqui, ó. Nesse panorama, é isso mesmo. Aqui, a gente considera o último parágrafo aqui, ó. Tá? Ele tinha que estar mais para o cantinho aqui para você entender que era parágrafo, ó. Nesse panorama, surgem inúmeras propostas de alteração do ordenamento jurídico em vigor, seja para rebaixar o limite da imputabilidade penal, seja para aumentar o prazo máximo da medida privativa de liberdade aplicável aos adolescentes. No entanto, é necessária uma abordagem cuidadosa do tema, que deve ser analisado nos termos de sua complexidade. Opa, ele não puxou sardinha, percebe que ele não defendeu, ela até defendeu os jovens em outros parágrafos, mas nesse último, não. Então, como ela não fez isso, tá? Ela não fez essa defesa, a questão número 6, ela tá errada, tá bom? Essa questão, ela fica errada. Bom, para o nosso simulado, se você entendeu que o parágrafo começa aqui, ó, várias outras pesquisas revelam que, e por conta do, nesse panorama, aqui ela deu uma puxada de sardinha, ó, vamos ver se ela puxou. De um lado, o número dos infratores, tal, de 1%, tal. De outro lado, os assassinatos se apresentam. Esse percentual reflete um aumento vertiginoso da violência dirigida contra o jovem e acreditado ao seu envolvimento com drogas e a ineficácia do sistema penal brasileiro, que deixa impunes os responsáveis pela morte. Também não dá para dizer que ela defende o jovem, não, né? Não aqui. Dá para manter ainda que o gabarito é errado nessa questão número 6, tá bom? Então, vamos aqui. Questão a número 5, ela fica certa e a número 6 fica errada. Né? 5 certa e 6 errada. Tá bom? Agora vamos para a questão de número 7. Questão agora é a de número 7. Questão número 7 afirma que, olha só, cadê ela? Aqui, questão número 7. Cerca de 12,5% dos jovens é impedida de terminar a educação brasileira. Então aqui ele já vai perguntar um fator, né? Ele está perguntando aqui agora uma outra questão. Cerca de 12,5% dos jovens é impedido de terminar a educação básica, bem como de usufruir como lazer e cultura, além de outras distrações próprias de cada idade. Tá? Aí aqui é uma questão mesmo de você vir no texto aqui, ó. No Brasil, de acordo com o último censo demográfico, os adolescentes representam 12,5% da população total. Quase 7% deles são analfabetos. Mais de 15% não frequentam a escola. 15% dos 12%, tá? E apenas 33% dos 12,5% cursam no ensino médio. Então, a 7 para mim está errada. Vamos ver aqui. Ó. Errada. Cerca de 12% é impedido de terminar a educação básica, e bem como de usufruir com lazer da cultura. Aqui, ó. No texto, o pesquisador bem refere-se ao percentual de adolescentes em relação ao total da população. Exatamente o que eu falei. Tá? Então é isso aí. Questão 7 está errada. Tá? Então vamos lá. 7 errada. Vamos agora para a questão de número 8. Diz assim, ó. Perceber analogias entre adolescentes e algozes da violência significa lhes julgar como mentores, vigilantes e cúmplices de crimes hediondos. E aí, questão número 8. Para mim, ela está em nada a ver essa questão aqui. Se ela for certa, para mim vai ser uma surpresa. Cadê? Onde é que eu vejo aqui? 8. Ah, tá. É porque aqui é a 7, né? Vamos para 8, então. Questão número 8. Erradíssima para mim. Toda louca.
Julgá-los, o pronome obliculoso deve ser posposto do verbo. Uai, deixa eu ver aqui. O que está falando na questão? Aqui, ó. Agora significa eles julgamentores, vilões e como diz que. Ah, eu botei errado. Então, aí no caso, tem um comentário no material. Tá bom? Ah, uma outra coisa aqui, ó. Nosso gabarito comentado também. Então, questão número 1 errada. Ela tá batendo aqui, ó. Deixa eu minimizar isso aqui. Questão errada. A 2 é certa. A 3. Questão 3, cadê você? Questão 3 errada. Questão 4 certa. Questão 5 certa. 6 e 7 errado. 6 errado e 7 errado. Esses comentários estão aqui nesse material em homenagem à nossa professora Andréia, colaborando aqui com a gente, tá bom? Questão 8, errada também. 9, e a 9, né? Então 9 tá certa. Ah, por isso que tu tá acertando tudo, né? Mas eu fiz a prova também, poxa vida. Quer saber. Então, vamos para a questão número 9 aqui, ó. O recrudescimento exacerbado da violência dirigida contra o jovem é acreditado a 2 fatores: o envolvimento juvenil com entorpecentes e a ineficácia do sistema penal brasileiro. Caraca, o recrudescimento exacerbado da violência. E aí? Essa merda é certa? Quer dizer, esse negócio é errado? Eu marcaria certo na vez. Ah, certa aqui, ó. É certa a questão. 9, é 9? 9 certa. Eu olhei o gabarito ali, ó. A 9 ela é correta. Tá bom? É isso mesmo, foi o tempo todo que falou lá. Por isso, vamos olhar aqui, nosso gabarito comentado. Questão 9, certa. E por que ela está em vermelho? Porque aqui eu estou fazendo a correção dessa questão, tá? Então, gosto até de botar em vermelho aqui, ó. As certas em azul. Beleza? 9, certa. E a questão 10, errada. Tá bom? Então, estou aqui, eu já tinha editado algumas. Questão 10. A gente põe erradito em vermelho. Muito bem. Então, vamos lá ver essa questão número 10. A 9, eu vou até a pau. Vamos ver a 10. No contexto, inimputabilidade penal significa o aumento dos prazos máximo e mínimo da medida privativa de liberdade aplicável a adolescentes infratores. É assim, ser inimputável é você não ser apenado por um crime. É imputabilidade, você vai ser apenado. Quando a gente coloca a inimputabilidade, inimputável é não ser apenado, tá? Menor de 18 anos, menor de 16 anos, dependendo da idade a ser apresentada. Então, a 10 considerada correta, tá bom? Então, tem aqui, ó, questão número 10, ela é certa. Errada. No contexto, inimputabilidade significa os aumentos dos prazos mínimos e máximos. Olha aí, gente. A alternativa errada. Vamos ver aqui, ó. Gabarito da 10, errada. Por que ela está errada? Ó, no contexto, imputabilidade penal significa aumento dos prazos máximo e mínimo da medida privativa de liberdade aplicável a adolescentes infratores. Tá? Então, o trecho original, ele vem dizendo aqui, a 10 é errada, e aí a gente tem que, aqui, ó, gabarito atualizado, 10 errada e não certo, como estava na versão anterior. Então, estamos aqui aceitando alguns recursos, tá bom? Então, a 10 que estava em azul, que era certo, agora, corrigido, o texto fica como errado, tá? E a partir daí, ó, você tem aqui agora a correção, a mesma que a professora fez lá, e aí a gente termina o primeiro texto da prova, que era o texto da prova da prova de 2004, tá bom? Então, a gente sai desse texto e vem para o segundo texto, ó. Então, agora nós vamos ter aqui, ó, questão 8. Questão 8, já atualizada, colocando aqui o nosso gabarito atualizado. 8 errada. 9
certa e a 10 é errada. Tá bom? Tá aqui, ó. Agora, vamos olhar aqui. Da questão 11, 12, 13, 14, a 15, a 16, a 17, 18, 19, 20, todas elas estão em consonância com o gabarito já apresentado. E aqui eu vou mostrar para vocês, ó. Vamos pegar essa questão. Aqui a gente terminou. E vou vir aqui no TEC fazer uma busca por enunciado. Ele vai me dar como resposta a prova do TCU 2007, a prova com a qual eu retirei aqui as questões. E aqui nós temos as questões objetivas. Dessas questões objetivas, isso tá aqui, ó. Aí, olha o que acontece. Eu peguei a questão número 1, que passou a ser a minha 11. Essa questão número 1 passou a ser a 11. Quer ver? Olha só, questão 11. Preserva-se a correção gramatical e a coerência. E aqui eu tenho, ó. Preservam-se a correção gramatical e a coerência, substituição da expressão isto é, O que nós vamos pegar aqui? Vamos pegar o gabarito comentado para mostrar para vocês. Vou diminuir aqui o tamanho. E vamos ver se vai bater. Ó, 11, certinho, beleza. Então, cadê? Aqui. Bateu, e agora vamos para a questão número 12. Na questão número 12, o gabarito dela vai ser a nossa 12, a questão número 12. E aí a questão número 12 deu errada. Então, vamos ver que esse 12, que é 2 dele, vai dar errada. Errada, muito bem. Então, vamos pegar 3, que vai ser a nossa 13. E aí, pegando aqui, ó, a 13 vai dar certa. Então, vamos lá. Certa. A expressão desde então, vamos ver aqui. 13, a expressão desde então. Então, tá batendo. O conteúdo tá batendo. Só vou precisar dessa tela aqui. 13, certa. 14, dependência da argumentação do texto na linha 10. Vamos ver aqui se vai ser isso. Dependência da argumentação do texto, que na linha ele não disse o número, né? Mas é o mesmo. E vai ser a minha 14. 14 vai dar errado, ó. 14 errada, muito bem. Aí chegamos aqui à questão 15. O imperativo indicativo de crase é a 5. Cadê a 5? A 5, o imperativo indicativo de crase. O que nós tivemos para 15? Para 15 nós tivemos errado. Então, errado. Olha lá, opa. Então, tudo bacana, tudo batendo, bonitinho. 16. A retirada da palavra como. Vamos pegar a número 6 e vamos ver. Retirada da palavra como. Tá certo. Então, certo. Muito bem. Agora 17. Depende do último período do texto. E aí nós vemos aqui, ó. Quero que você leia nessa velocidade, hein? Depende do último período do texto, que é saúde. E aí vamos ver aqui, que vai ser a nossa 17. 18 está lá em cima. 17, errada. Errada, muito bem. 17. Aí 18. A 18, ela diz respeito a, para que o texto seja adequado quanto à clareza, objetividade, papapá. E vamos chegar aqui, ó. Para que seja adequado à clareza e objetividade, vai ser a nossa 18. Então, a 18 vai dar errado. 18, errado. Tudo bacana. Vamos para 19. A 19, ó, seria a 9. Questão 9. Só que essa questão 9 já faz referência ao texto berço da civilização. Eu precisava ter uma questão a mais, eu criei a 19,
O que eu fiz? Eu criei algo bem absurdo para não correr o risco de você errar. Extrai-se do texto que o documento Nosso Futuro Comum, elaborado em 1987, marca o início da preocupação com a preservação ambiental e ecológica no mundo. E aí, 1987 marca o início da preocupação da preservação ambiental e ecológica no mundo? Claro que não. Na hora que você vem aqui no texto e fala, ó, no documento Nosso Futuro Comum, preparado em 1987 pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento das Nações Unidas, ficou estabelecido pela primeira vez o novo enfoque global da problemática. Então, em 1987 é a primeira vez que tem um novo enfoque global da problemática ecológica. Isto é, com as inter-relações. Agora, é óbvio que antes de 1987 já tinha proteção. Tá? Então, desde então, vem se impondo entre especialistas ou não a compreensão sistêmica de ecossistema hipercomplexo em que vivemos a necessidade de uma mudança nos comportamentos predatórios e responsáveis individuais e coletivos, tá bom? A fim de permitir o desenvolvimento sustentável sobre a Terra. Tá? Então, assim, não tem no texto a ideia de que 1987 é a primeira vez no mundo que está protegendo. Então, a 19 está errada. Porque fui eu que fiz aqui, ó, 19 errada. Tá? Ah, tem lá no TEC? Não. Por quê? A próxima questão que vai trazer lá vai trazer sobre a Veja e o Al Gore. Por quê? Porque aqui eu precisava de 25 questões. Somando os dois textos, eu estava só com 24 questões. Então, eu tinha que criar uma questão e foi o que eu fiz. Então, ó, questão 9 de lá vai responder a nossa 20. Da resposta do Al Gore. E aqui nós vamos ter aqui, ó. Ou não, hein? Deixa eu pegar aqui, então, aqui agora, ó, vou em busca por enunciado. Eu vou abrir uma segunda tela do TEC. Venho em início. Pode vir em início para mim. Venho pegar aqui, ó, para vocês entenderem o processo de criação de um simulado. Venho em busca por enunciado. E aí eu vou colocar um trecho da questão aqui. É essa mesmo, só que é de um outro trecho, tá? Não é da questão 9, ó. Do Al Gore. Essa 20 nossa, ela deu o quê? Deu certa. Então, 20 certa, vamos ver se vai bater certinha. Agora, 21, ó. O pronome isso poderia ser, Vou até aqui. Geralmente dá problema se você botar o número da linha lá, não vai sair da forma com que a gente precisa aqui. Então, ele pesquisou lá, impossível, aqui o pronome isso. 21 é certa também. Deu certa também. Beleza. Agora, para 22. Para a questão 22, está aqui. Está aqui. Já volto. Emprego. Vamos achar aqui a questão 22. Ela é certa também? Não, acho que é certa também. 22, certinha. Questão 22, certa. 21 certa, 22 certa. Agora vem a 23. Questão 23. Aí aqui, ó, eu vou tirar a linha. Se eu deixar com a linha, ele não vai encontrar. Então aqui, ó, o que eu vou fazer? O papai vai fazer o seguinte. Papai, o que o papai vai fazer? Tô falando isso aqui porque Matheus tá me ligando aqui, ó. Bem no meio da aula, Matheus me ligando. Matheus, dá um oi aí pra todo mundo. Tá todo mundo te vendo. Fala aí. É oi, turma. Matheus, essa turma tá precisando daquela sua aula. Que se uma coisa estiver difícil, como é que a gente tem que fazer? Que valendo dinheiro? Uma coisa que você falar que tá difícil, vai ficar mais difícil ainda. Então, uma coisa que vai difícil, você falar que tá fácil, vai ficar fácil ainda. Então, façam isso. Isso aí. Não sei se deu para você ouvir, mas ele disse assim: se uma coisa estiver difícil, você falar que está difícil, vai ficar mais difícil ainda. Agora, se uma coisa estiver difícil, você falar que está fácil, vai ficar muito melhor, vocês vão aprender muito mais. Não é isso, Matheus? Não é assim que você faz? Isso aí, é assim que ele faz. Então agora o papai tem que voltar para a aula aqui. Beijo, tá lá na casa da avó dele. Não vai dormir tarde. Beijo.
Tchau. Mateus, o vó do Mateus mora aqui pertinho. Pois bem, vamos voltar. Olha só aqui, ele não vai achar se eu deixar aqui com a L. Então, vou tirar aqui. E esse 44 também vai impedir dele achar. Não vou nem descer porque ele não vai ter encontrado. Tá até aqui. Agora, com esse aqui, ele achou 52 questões. Mas eu não vou aqui, né? Eu sei que ele vai... Acho que é na 11 que ele vai me dar a do TCU. Acho que é na 11. Quer ver? 10, 11. Aqui, ó. É a que a gente quer. A substituição do que por mais papapá, papapá, papapá. Qual que é essa? 23, é? É, 23. E aí? Deixa eu confirmar aqui. Não tem graça, Betão. Que é só para te dar a certeza de que as questões estão gabaritadas de forma correta. Você, Beto, cabe recurso, não cabe recurso? Então aqui agora é a prova cabal de que cabe ou não cabe. E os comentários foram retirados de lá. Então, questão agora 24. Questão 24. Olha só. A gente vai ter que ela é 24 errada, 24 errada, 25 certa. Então, aqui, ó, 24 errada. E questão 25 agora é certa. Tá bom? 25 certa. Vamos ver? Exatamente, subentende-se da argumentação, aqui subentende-se da argumentação. Beleza? Prova de português para conta. Agora aqui vem a questão da 26 a 30. Essas questões foram elaboradas por mim, tá? Vamos aqui, vou até inverter aqui agora, ó. Para mostrar para você, aqui. Vamos inverter. Ele diz assim, ó, aprimorar a segurança e a confiabilidade dos dados e das informações é um dos objetivos do SEI, que é corroborado pela iniciativa para a implementação de sistema que tem o objetivo de realizar o mesmo propósito. Certinho, é isso mesmo, eu trouxe aqui a legislação correlata. 27. É dever do servidor abster-se de utilizar o cargo, a função ou emprego público para obter benefício. É óbvio, né? Vai ficar tendo benefício, aqui é código de ética. Tá? 27, certo. 28, errada. Olha só. O Código de Ética dos Servidores e Empregados Públicos, civis do Poder Executivo, essas questões aqui, ó, tem tudo para cair na sua prova. Tá? Tudo para cair na sua prova. Tá aqui. 28, o Código de Ética dos Servidores do Poder Executivo tem por finalidade preservar a imagem e a reputação dos servidores e empregados públicos do Distrito Federal, quando responderem a processos. Oxi, agora o cara está respondendo a processo e ainda vou ficar defendendo ele? Nada a ver, a questão está errada, cada um com seus problemas. Quem mandou aprontar? Aprontou, se deu mal. Aprontou, se deu mal. É errado. Tá aqui, ó. O Código de Ética apresenta 3 objetivos. E jamais será que, o terceiro, preservar a imagem e a reputação dos servidores e empregados públicos do DF, cujas condutas estejam de acordo com as normas éticas previstas no Código. Tá? Sei que não vai estar difícil para você ver aí agora, vou até trazer um pouquinho aqui, ó. Cadê? Nessa não, cadê os 3? Tá aqui, ó. Preservar a imagem e a reputação do servidor, que as normas, cujas condutas estejam de acordo. E aqui, o que eu fiz na questão? Eu botei isso aqui, ó. Quando responderem a processos administrativos que pendem de julgamento judicial. Não é preservar a imagem deles aí, não. Ele tem que rinchar quem mandou sacanear. A 29, ó, cuidado, isso aqui tudo era uma questão só. Ó, ele coloquei aqui um enunciado, tá? Coloquei um enunciado, e no enunciado eu disse o seguinte. No enunciado. Acerca dessa questão, julgo assim, todos os agentes da administração pública distrital têm deveres éticos, aos quais devem aderir expressamente quando de sua investidura. Errado, por quê? Porque ele não tem que fazer isso expressamente. Artigo 2º do Código de Ética diz, todos os agentes da administração pública, aqui ó, todos os agentes da administração pública têm deveres éticos, os quais aderem automaticamente no momento da investidura. Então, não é expressamente como se tivesse que assinar um documento. Por isso é que está errado.
a 29. E a 30, é dever do servidor do empregado público agir com cordialidade, disponibilidade, urbanidade, quer seja o usuário do serviço público, cidadão da área urbana ou rural, você tem que tratar todo mundo bem. 30, certo, tranquilo, né? Bom, aí aqui vem as questões de RID, também tranquilas, tá? Sem qualquer questionamento, também questões adaptadas, outras elaboradas. Questão 31 errada, porque ele está dizendo o seguinte, ó, município constituído por desmembramento da RID não necessariamente será incluído nessa região. Errado. Se é por desmembramento, automaticamente vai ser inserido. É só você ler o artigo 1º, parágrafo 2º da RID que você vai achar isso aqui. A 32, Mimoso, Água Fria e Padre Bernardo fazem divisa com o DF. Errado. Padre Bernardo é o único que faz divisa. Mimoso e Água Fria não fazem divisa. Então, errada. 33 da população, tá certíssima, certíssima. Eu peguei os dados do IBGE com o apoio do material do Direção Concursos, sou professor do Direção Concursos, agradeço aí o Direção. Nós fizemos aqui, ó, ainda trouxe essa tabelinha aqui, ó. Ainda trouxe essa tabelinha da população do DF ao longo dos anos, ela é importante para você, tá? Em 2019 aqui, ó, passou de 3 milhões, 2019, essa questão não foi cobrada ainda, hein? Ó, Betão aí, te entregando até questão de RID para você na sua prova, tá? Questões inéditas, inéditas. A chance delas estarem na sua prova existe. Existe chance sim delas estarem na sua prova. Beleza? Agora vamos aqui para 34, ó, ultrapassou 3 milhões. A remuneração dos administradores regionais do DF não poderá ser inferior, errado, não poderá ser superior. Aqui, ó, 34, ó. Cadê? A remuneração dos administradores regionais não poderá ser inferior fixada para os secretários de Estado do DF. A remuneração dos administradores regionais não poderá ser superior. Esse aqui é como se fosse questão, hein? Deixa eu até corrigir isso aqui. Ó. Editar texto, vou aumentar aqui para que eu possa visualizá-la. Ó. Então, eu posso apagar isso aqui. Porque o que está mesmo é isso aqui, ó. A remuneração dos administradores regionais não poderá ser superior à fixada para os secretários de governo do Distrito Federal. Então, 34, essa é o gabarito errada, tá bom? Agora, a gente volta para aquele modelo de exibição e temos o seguinte, mais uma de RID, tá aqui. O objetivo comum dos municípios posso tirar aqui, e voltar aqui para 35, ó. Os objetivos comuns dos municípios participantes da rede DF é a construção de infraestrutura de interesse comum, certinha, 35, né? Foi criada pensando nisso. 36, o DF está localizado no centro-oeste, ou seja, na região centro-oeste, que é a única região que faz limite com todas as demais, única região, não estou falando que é o único estado, o único ente da federação, estamos falando da região. Ao mesmo tempo é a mais interiorana do país, sendo a única que não possui litoral, é a região, tá? Então, 36 é questão certa também. 37 errada, Arapoanga é a região administrativa do DF? Não, Arapoanga não é região administrativa, Arniqueira e Pôr do Sol são nascentes sim, mas Arapoanga ainda não, então está errada 37. E aí a gente vira para... Vira não, né? Ainda tem aqui a 38. A edição pelo governador do DF de ato normativo com o fim de melhorar as condições de moradia e transporte está em consonância com a LODF? Se dá. Olha aqui, ó, se dá, exatamente. Artigo 3º está aqui dizendo, são objetivos prioritários do DF, ó, transporte e moradia. Transporte e moradia. Está aqui, ó. 38, transporte e moradia. Aqui, ó. Transporte e moradia. A 39, é assegurado aos cidadãos amplo direito de petição, exigindo-se apenas os emolumentos decorrentes dos custos, tá? Pagamento de taxa. Não tem pagamento de taxa, Constituição proíbe, LODF proíbe isso, 39 está errado, tá? Artigo 4º aqui, ó. É assegurado o exercício de direito de petição e representação
independentemente do pagamento de taxas. Vamos ver se eu consigo aumentar aqui. Opa, ó, dá para aumentar e ainda conseguir mexer aqui. Eu só vou ter que transformar para pegar a mãozinha abaixo, porque aí eu consigo fazer isso. Perfeito. E agora eu aumento para 100 e vai ficar pequenininho e você ainda vai conseguir visualizar o comentário. 40, ó. O território do Distrito Federal compreende o espaço geográfico que se encontra sob seu domínio e jurisdição. Na execução do seu Programa de Desenvolvimento Econômico e Social, buscará a integração, tá? E aí? 40, certinho, é isso mesmo, tá aqui, o artigo 8º e 9º fala justamente dessa integração. A 41 deu errada, 41 bateu errada, que ela fala do quê? Pelo fato de Brasília ser capital federal, é competência concorrente, opa, não é concorrente, é competência privativa. O erro está aqui, tá bom? Competência privativa. Ó, não se trata de competência concorrente, mas de competência privativa. Artigo 15 da LODF, compete privativamente ao DF. Aí ele vem, ó, dispor sobre a utilização das vias logradouros públicos, disciplinar o trânsito local. Então, 41 errada, a gente vem agora para 42, Lei Complementar 840. Ele diz o seguinte, que o ato de provimento do cargo público cabe ao governador, no Poder Executivo, presidente da Câmara no Legislativo e Tribunal de Contas também. E aí, a 42 é certo, é o artigo 10º da LODF, o artigo 10º da Lei Complementar 840. O ato de provimento de cargo público compete, olha aqui, ó, governador, Poder Executivo, presidente das Câmaras Legislativas e presidente do Tribunal de Contas, um para cada aí, né? Presidente da Câmara Legislativa no Poder Legislativo do DF e do Tribunal de Contas quando for concurso do Tribunal de Contas. Aí vem a 43, a remoção é um deslocamento de lotação do servidor, papapá, eu trago a definição, essa definição está certinha. Em relação ao tema, julgue o seguinte item, aí ele vem, remoção de ofício, destina-se exclusivamente a atender a necessidade dos serviços. Errado, porque, ó, peraí, questão 44, tô com medo dessa 44 aqui, 43... eu pulei a 43, estou falando da 44. Deixa eu voltar aqui, 43 então. Ó, considere que determinada autarquia, voltando para 43, do DF tenha sido extinta e os seus servidores estáveis tenham sido colocados em disponibilidade. Posteriormente tenham reingressado no serviço público do DF em cargos, atribuições, vencimentos compatíveis e tal. Nessa situação eles estão sendo reintegrados. E aí? Errado. Eles não estão sendo reintegrados, estão sendo aproveitados. Isso é um aproveitamento. Tá? Disponibilidade, aproveitamento, artigo 39 da Lei Complementar 840, botei tudo bonitinho aqui para você. Tá bom? Então, só dá uma lida aí no comentário. Agora sim. 44. Remoção é o deslocamento da lotação do servidor no mesmo órgão, autarquia ou fundação na mesma carreira, de uma localidade para outra. Em relação ao tema, julgue o seguinte item. E aqui tem, a remoção de ofício destina-se exclusivamente a atender as necessidades de serviço realizadas por meio de concurso. Olha aqui, ó, 44. A remoção de ofício destina-se exclusivamente a atender as necessidades de serviços que não comporte o concurso de remoção. Ou seja, o concurso de remoção é uma coisa, a remoção de ofício automática por interesse da administração é outra. Regra geral, a remoção exige um concurso, mas quando houver a necessidade, a administração faz a remoção de ofício. 45 certa, servidor que trabalhe com habitualidade em locais tem direito a adicional de insalubridade e periculosidade, está aqui ó, a mesma coisa da lei, artigo 79 da Lei Complementar 840, tá, certinha. 46 fala do 13º salário, que todo mundo tem direito, peguinha tá aqui. O 13º salário é pago até o dia 20 de cada mês, de dezembro, dia 20 de cada mês de dezembro, de cada ano, para os servidores de cargo em comissão. É verdade, é verdade. Quem tem cargo em comissão recebe em dezembro. Quem é servidor efetivo recebe no mês de aniversário. Tá bom? Então, cuidado. Ó, no mês de aniversário, o servidor ocupante do cargo de provimento efetivo. E 2, até o dia 20 do mês de dezembro de cada ano, para os servidores não contemplados no inciso 1. Qual peguinha que eu fiz, botei servidor em comissão, não está contemplado aqui, recebe em dezembro.
47. A Procuradoria-Geral do DF tem como finalidade exercer a advocacia pública. Dentre as atribuições do procurador, encontra de representar a Fazenda Pública, certo? É isso mesmo, tá aqui, ó. Compete à Procuradoria-Geral do DF representar a Fazenda Pública. Aqui, a 47 já trata da Lei Complementar 395, tá bom? De 2001. Também elaborei essas questões inéditas e que eu sinto que elas estarão na sua prova. Tá? Eu sinto que elas estarão na sua prova. Então, é sua oportunidade de ter contato com as questões da prova antes dela acontecer. Hoje é 9 de março de 2020, exatamente às 21 horas e 15 minutos. Estou perdendo meu crossfit, falar nisso. Vou ter que ir amanhã cedinho. Tá? 48. A estrutura organizacional da PGDF compreende órgãos de direção superior, órgãos de assessoramento superior, órgãos executivos do Sistema Jurídico do Distrito Federal, órgãos de apoio técnico e jurisdicional, órgãos de apoio técnico e operacional. Operacional, esse é o erro aqui, ó, técnico operacional. Esse é o erro da questão, tá? Então, eu até tinha feito uma palavrinha-chave, tá? Coloquei o seguinte, DAES só apoio administrativo. O que é DAES? Né? Você vai colocar órgãos de direção superior, de assessoramento, órgãos de direção, né? DAES. Assessoramento, órgão de direção, DAES, assessoramento, DAES, X, ó, executivo, DAES, só apoio técnico, no caso operacional, só apoio técnico, operacional, administrativo, para você não errar mais, tá? Botei aqui. Então, DAES, só apoio administrativo. Beleza? Você que tem ex aí já sabe, só apoio administrativo, olha a saliência. Então, o erro da 48 foi esse, gabarito comentado, 48 errado. Beleza, agora vamos terminar a parte básica. 49. É atribuição da Corregedoria, da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, acompanhar o estágio probatório e oferecer o relatório circunstanciado para papá. Isso mesmo, tá aqui, ó, bonitinho, acompanhar o estágio probatório. E a última da parte básica, 50. O Conselho Superior da Procuradoria-Geral do DF compõe-se de 10 membros, sendo 5 titulares e seus suplentes, escolhidos pelo próprio Procurador-Geral, segundo critérios definidos em lei, e outros 5 membros titulares e seus suplentes a serem escolhidos em escrutínio secreto, votação secreta, dentre membros de carreira, obedecendo disposições normativas previstas na Lei Complementar 395/2001. Qual que é o erro? Não são 10, são 11. O Conselho é formado por 11 membros. O presidente mais 10. Então está errado aqui. Mais 5 dá os 10. Tá? Então, errada a questão. Então é isso, terminamos aqui a nossa primeira parte da aula com a correção do simulado e a comprovação para você não ter dúvidas se cabe ou não questão em relação a uma ou outra questão, tá bom? Tá aí para você a parte básica da prova. Valeu, meninos! E agora não perca a parte específica, a correção das 51 até a 120. Algumas delas eu comento, as outras você verifica aqui pelo próprio material, pelo próprio comentário do material. Beleza? Então é isso aí, te aguardo na parte específica. Valeu!